Cruzeiro e Flamengo em campo. Vamos acompanhar o hino nacional brasileiro. Vamos nessa. Bonito do planeta, o hino nacional brasileiro. Equipes em campo. Arbitragem FIFA de um cara que estará, assim como a Cazé TV, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E assim como o Flamengo também, que estará na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vem aí, hein? Vamos confirmar a escalação. Wilton Pereira Sampaio, Bruno Rafael Pires e Mayra Mastella Moreira no campo. Wagner Hillway é o árbitro de vídeo. Johnny Barros de Oliveira é o assistente de vídeo na cabine. E o Luiz Augusto Silveira Tisne de Santa Catarina é o quarto árbitro no gramado. O Cruzeiro, escalado pelo Leonardo Jardim, com o Cássio pro gol com a número 1. Da direita para a esquerda, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Vijalba e Kaique Bruno. Os 4 homens na primeira linha de marcação. Os 2 volantes, caras históricos do Cruzeiro. Lucas Romero com a camisa número 29 e o Lucas Silva, o capitão, com a camisa número 16. Legal você ficar atento também às bandeirinhas ali, né? Dos jogadores que são estrangeiros. Christian, Matheus Pereira, Wanderson. E no ataque o Caio Jorge. Assim está escalado o Cruzeiro do técnico português Leonardo Jardim. O time do Flamengo, a galera vai ver mais essas bandeirinhas, né? Que mostra aí de onde o jogador é. Quando não tem a bandeirinha... Brasileiro. São 2 argentinos entre os titulares do Cruzeiro para o jogo de hoje, né? Depois de passarmos aí o feriado do dia 1º de maio, no Dia Internacional do Trabalho, o Cruzeiro vai trazendo essa mensagem também com a camisa, com a faixa para o jogo de hoje. E o Flamengo também está escalado para o confronto, jogando em Belo Horizonte, jogando no Mineirão. Hoje, com o torcedor do Cruzeiro nessa expectativa de ver o time embalar a 3ª vitória consecutiva na temporada. Agora a gente traz também para você, ligado em todo o Brasil, na Cazé TV, no YouTube, a escalação da equipe do Flamengo. Quando você vê aí o Lucas Vijalba, jogador de 30 anos, argentino, zagueiro dessa equipe do Cruzeiro, joga pelo lado esquerdo da zaga. O Lucas Vijalba está indo para o seu 11º jogo nessa temporada, está ali no momento de concentração, de oração. Vamos escutar o bate-papo dos capitães. Calma, tá? Vocês dois é minha comunicação, tá? Sempre com respeito, tá? Beleza. Qualquer coisa... Vai tirar foto? Vai tirar foto? Vai ter foto ou não vai? Vamos tirar a foto então. E agora sim a gente confirma a escalação da equipe do Flamengo, do técnico Felipe Luiz. O Flamengo vem com o Rossi pro gol. Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na linha de defesa. Aí os 4 jogadores da primeira linha de marcação do Flamengo. Eric Pulgar e De La Cruz, né? Você percebe, um chileno, um uruguaio, os 2 volantes
os dois interiores desse time do Flamengo. O Georgian de Arrascaeta joga mais avançado com a camisa de número 10. Gerson, Pedro e Everton, o Cebolinha, nesse 4-2-3-1, nesse 4-3-3 do técnico Felipe Luiz. Diga aí. Fazer um registro rapidinho antes da bola rolar. Gabigol passou aqui no banco do Flamengo e falou com todo mundo, deu um abraço, teve uma resenha ali com o Bruno Henrique também. E tanto o Cássio quanto o Fagner vieram falar com o Felipe Luiz, né? Eles também têm sido companheiros de seleção. E aí estão os jogadores do Flamengo na última concentração, no último abraço. Também os jogadores do Cruzeiro. Vamos nessa. Aí o Pedro voltou bem demais, né? 5 jogos, 4 gols, 1 assistência. Só não fez chover no Maracanã na semana passada, na goleada do Flamengo para cima da equipe do Corinthians. Vamos nessa. Saída de bola do Flamengo. Para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, o Robert ao longo do jogo vai participar de todo o jogo. Atrás do gol nesse momento, defendido pela equipe do Flamengo. Saída de bola é rubro-negra, tudo pronto, vai rolar na bola pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um grande clássico para você, ligado em todo o Brasil na Cazé TV no YouTube. Autoriza o árbitro, bola rolando para Cruzeiro e Flamengo. 7ª rodada do Brasileirão Betano na Cazé TV no YouTube. Um grande clássico, uma grande rivalidade, duas grandes camisas em campo. Nesse duelo muito aguardado do Brasileirão. Flamengo chegou para essa rodada na liderança, perdeu a liderança com a vitória do Palmeiras para cima do Vasco. Pode retomar essa ponta da tabela, caso conquiste 3 pontos no Mineirão. É aqui o Lucas Silva, bola por baixo com o Caio Jorge, já faz o giro, bota na frente o Caio Jorge. Tem Wanderson pelo outro lado. Christian faz o recuo para Lucas Silva, protege, segura. Tenta limpar, na marcação chega o Cebolinha, a bola sai em arremesso lateral para o Cruzeiro. Aí o Fabrício Bruno, a gente falou tanto do Gabriel Barbosa, o Fabrício Bruno é mais um, que nos últimos anos vestiu a camisa do Flamengo e que voltou ao Cruzeiro nessa temporada. Tem bola para o Caio Jorge, saiu com bola e tudo, não conseguiu o domínio atacante. Ele que fez os 2 gols da vitória do Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil contra o time do Vila Nova. Flamengo poupou os seus jogadores contra o Botafogo da Paraíba, jogando no Maranhão. Conseguiu a vitória por 1-0. Gol de uma das promessas da base rubro-negra do Joshua, que hoje inclusive está no banco de reservas. No gramado, trazendo as informações do Flamengo, está o João Barreto. As informações do Cruzeiro, o Pedro Rocha. Atrás do gol, nesse primeiro tempo, defendido pelo time do Flamengo, está o Robert. Na cabine de transmissão, ao lado do Casimiro Miguel, da Ju Cabral. Nessa grande cobertura da Cazé TV. Vem aqui pela direita o Wesley. Busca o lançamento, bola com o Cebolinha. Já dominou bonito, colocou no chão. Se apresenta para jogar o Gerson. Em recuo com o Alexandro. Domínio de bola de De La Cruz. O torcedor do Cruzeiro vai vaiando a posse de bola do Flamengo. É o Ortiz. Wesley por dentro no Pedro. Ficou com ela o Fabrício Bruno. Aí o Lucas Silva sai para o jogo. Dá o tapa na frente, bota para o Wanderson. É o Ortiz, vem bem na cobertura. O Felipe Luiz gosta. É um Flamengo que joga muito próximo, né? Muito apertado ali em relação à linha do meio de campo. A gente costuma dizer, né? Joga com a sua linha alta de marcação. Chegou ali na cobertura o Léo Ortiz. Christian. Esse daqui é o Vidal, é o Lucas Romero. Fagner para levantar, a bola passou pelo Christian, não passa pelo Léo Pereira. Aí o Gerson, por baixo, bom passe do Gerson, se manda Arrascaeta. Gerson também dispara, Arrascaeta vem, vaiado pela torcida do Cruzeiro, ele faz a inversão de jogada, erra o passe, com antecipação do Kaique. Ele com o Wesley, melhor para o Wesley, depois recupera o Kaique. Lançamento alto para o Christian, de cabeça ele toca. Chega na sequência para recuperar o Léo Pereira. Bola volta para domínio do Flamengo, esse daqui é o Cebolinha. Ele contra o Fagner, Cebolinha. Pedro se mandou para a grande área, Cebolinha tentou balançar, cruzamento é para o Pedro. Cássio vai lá no alto e fica com ela. Luiz. Pedro Rocha. Pois
Pois é, o Cruzeiro quer chegar à terceira vitória consecutiva, feito que ainda não chegou nesta temporada. Até tinha vencido 2 partidas seguidas no Campeonato Mineiro, Itabirito e Uberlândia. Agora tenta novamente chegar a 3 vitórias seguidas, o que não ocorreu em 2025. Esse daqui é o Fabrício Bruno. Começou no Cruzeiro, chegou ao Cruzeiro aos 17 anos de idade, depois rodou um pouquinho, Chape, Bragantino. Essa bola aqui para o Wanderson. Chega na cobertura o Léo Ortiz. Tocando com o Rossi. Tirado para Alexandro. E depois de ter defendido o Flamengo nas últimas temporadas, né, entre 2022 e 2024, quase 150 jogos com a camisa do Flamengo, o Fabrício Bruno voltou ao Cruzeiro por cerca de 7 milhões de euros, né? Vem o Eric Pulgar. Bola passa pelo Gerson. Muito obrigado a galera, mais de 1 milhão de aparelhos conectados nesse momento. Olha o Léo Jardim aí, Leonardo Jardim, 50 anos de idade, técnico português, chegou ao Cruzeiro em fevereiro dessa temporada, foi campeão francês com o Mônaco. O Léo Jardim, como seu grande feito na carreira, também foi campeão grego no Olympiacos. Estava no Al Ain, né, dos Emirados Árabes Unidos. E aí do outro lado, Felipe Luiz, 39 anos de idade, técnico que está na sua primeira passagem, né, por uma equipe principal, comandando o Flamengo desde setembro do ano passado. Dirigiu também o Flamengo Sub-17, Flamengo Sub-20, com grandes trabalhos. E depois de ter sido um dos grandes laterais do futebol mundial na última década e meia, vamos dizer assim. Aí eu tô aqui atrás, De La Cruz recuando, teve contato de falta em cima dele. Duas coisas nesse início, Luiz, que já me chamam bastante atenção, né? Primeiro é a tentativa do Cruzeiro de espetar nas costas dos laterais do Flamengo. Claro, diante do comportamento que tem os dois laterais do Flamengo, de serem mais ofensivos, de pisarem mais à frente, essa é uma alternativa do Cruzeiro. O problema é que se toda hora tentar espetar sem encontrar alguém, é um Cruzeiro que cede a bola para o Flamengo. A segunda coisa é a dificuldade de lidar com essa movimentação de Arrascaeta e Gerson nas costas dos dois volantes. O Cruzeiro tenta fazer ali uma mescla de marcação, mas muitas vezes o Flamengo vai conseguindo encontrar o Gerson e vai conseguindo progredir assim. Olha como o Cruzeiro sobe para marcar, ganhou na bola, tá valendo, brigou. Não, teve falta marcada ali pelo Wilton Pereira Sampaio. Foi derrubado o De La Cruz. O Cruzeiro sobe, morde, tenta incomodar essa saída de bola do Flamengo. Vamos ver de novo, o Alexandre vai tocar no De La Cruz. Chegou por trás o Matheus Pereira. Ele acabou acertando ali o pé direito do De La Cruz. É Ortiz e o Cruzeiro não sai de cima, hein? O Cruzeiro segue marcando essa posse de bola lá na frente. Por isso transfere o Rossi. Pedro de cabeça, toca Vidalba, se desequilibra. Pedro briga, leva melhor. Toque pro Arrascaeta, chegou, ajeitou Cebolinha por baixo. Bola pro Gerson, passa por ele. E fica com o Kaique Bruno pelo lado esquerdo. Conseguiu ganhar, superar a marcação adversária. Chegou a linha de fundo com perigo o time do Flamengo. É uma alternativa que não é muito costumeira no time do Flamengo, essa bola mais alçada, essa bola mais direta, mas ainda assim ganhou a primeira e a segunda bola e conseguiu construir um bom ataque. Vem o passe com o Gerson. É Ortiz, o recuo com o Léo Pereira. Dominando o De La Cruz, pressionado. Veja que o Cruzeiro coloca 5 jogadores no campo de ataque. O Flamengo estava bem próximo à linha do meio de campo. Mesmo assim, o Cruzeiro subindo com todo mundo para fazer a marcação. É Ortiz, é o cara do passe diferente nessa iniciação de jogada para o time do Flamengo. Casemiro. Fala. Vou soltar aqui com a galera uma super promoção de Mac no iFood. Aí eu gosto. E pega ou não pega? Tá de brincadeira. Seguinte, ó. Deixa eu ver esse ataque. Wesley, Vidalba chegou. Seguinte, Casemiro. 50% off nos sanduíches do Mac no iFood. Você compra 2 sanduíches com desconto e recebe no conforto da sua casa sem sair do sofá, graças ao iFood. É isso, meu compadre. Aproveita o QR Code que está na tela. Prático, rápido, todo mundo sabe. São 2 sanduíches com desconto para você pedir.
vai comer um Maczinho vendo o jogo, tranquilo. É isso. Com desconto de 50%. É isso. Você tá de sacanagem. Ah, aproveite. Esse QR Code tá na tela. Esse QR Code vai travar. Que a galera vai entrar feito louca. Vem o passe pro Alexandro. Chegou a linha de fundo, filtrou Alexandro. Foi pro chão, chegou a cobertura botando essa bola pra linha de fundo. Em cobrança de escanteio. Pedro se mexe ali dentro da grande área. Os zagueiros do Flamengo também. Vem bola fechada na primeira trave, tira Fagner. O rebote é de Nico de la Cruz. Com Wesley. Alexandro controla. Solta pro Arrascaeta. Recuando para Alexandro. Vem Nico de la Cruz. O Flamengo tenta envolver o Cruzeiro. Toque de letra, categoria do Pulgar. De volta com o Nico de la Cruz. Aí o Fagner controlou, dominou na coxa. Fabrício Bruno já transfere, buscando a ponta esquerda com o Wanderson. Tá inteiro nela o Wesley. Eric Pulgar tentou quebrar a linha. Boa recuperação do Lucas Silva. Agora o contra-ataque. Wanderson espetado. O passe é para ele. Ele no mano a mano com Wesley. Chega na dobra o Gerson. Vem recuo. Pro Matheus. Cruzamento para a área. De cabeça faz o corte. O Léo Pereira depois da tentativa do Matheus Pereira. Dominando por aqui mais uma vez o Lucas Silva. Jogo é dinâmico. Jogo é bom nesses primeiros 10 minutos. Fabrício Bruno. Vem o passe. Aí o Caio Jorge não controlou. Tentou o passe na lateral, a bola saiu. Robertinho aí à beira do campo. O que você está vendo desses primeiros 10 minutos, Robertinho? O Cruzeiro tentando morder muito o Flamengo, principalmente na saída de bola. Agora que você dá um espacinho, dá um mole pro o Flamengo chega rápido lá na frente. E dá muita galera no meio campo. O Cruzeiro tentando aí controlar o meio campo, não dá mole, olha aí. Brigou mais uma vez para ganhar o arremesso lateral. É a pressão do Cruzeiro funcionando. Fagner. De costas, recuando com o Fabrício Bruno. Vem para trabalhar com o Lucas Vidalba. Vidalba com o Lucas Romero. Vai meter essa bola longa com o Wanderson. Grande passe, Wanderson deu o traço, limpou. Abriu o pé direito, ele levanta. Fechada, Rossi. Sai do gol e fica com ela. Rossi nessa temporada está chegando para o seu 19º jogo. Dos 18, olha lá. Ele tava, você viu a contagem também, né? Você estava vendo ali a mãozinha agora há pouco do Wilton Pereira Sampaio, porque ele tem 8 segundos para repor a bola em jogo ou soltá-la nos pés. Senão é escanteio para o time adversário. Quando chega no 0 ali a contagem, é dado o escanteio. Ele soltou a bola rapidinho, ia falando, o Rossi está chegando ao seu 19º jogo. Nos 18 jogos anteriores sofreu 7 gols apenas. 12 jogos sem sofrer gols dessa temporada para o goleiro do Flamengo. Belo passe, Arrascaeta, limpou o primeiro, vem contra-ataque do Flamengo, passe para o Everton Cebolinha, dominou, Cebolinha, balançou, pé direito, toca atrás para o Wesley, faz o giro, acelera para o De la Cruz, se apresenta Pedro, chegou De la Cruz, cavou, teve toque de cabeça para a linha de fundo, escanteio para o Flamengo. Em cobrança de escanteio. Aí o Pulgar é muito bom no jogo aéreo, quase 1,90 m, tem o camisa 5 do Flamengo. O Pedro tem 1,85 m. O Léo Pereira 1,89 m. O Alexandro tem 1,80 m, também está na grande área. Vem o cruzamento. Bola fechada. Tirou Vidalba. Recuo. Ficando aqui para o Arrascaeta. Vem o Wesley. A inversão não é muito boa. Tem que se esforçar, mas acaba não chegando o Nico de la Cruz. É o seguinte, ó. Sportbet trazendo os números atualizados para o jogo. Ju Cabral, Cruzeiro 4,5.
Empate 3.1, Flamengo 1.95. Ô, Casimiro, é um favoritismo, eu vou chamar de significativo aqui pro Cruzeiro, segundo os números em Sportingbet, hein, Casé? Pro Flamengo, né? É um favoritismo muito grande, né? Pro Flamengo, cara, assim, vou ser sincero, Luiz. Eu acho que a odd diz muito sobre os momentos de cada elenco. Agora, o Cruzeiro em casa, diante do seu torcedor, não sei não, viu? Inclusive o empate estava agora 3-10, foi para 3, né? Galera, acessa o QR Code na tela. Vem o Caio Jorge no contra-ataque. Caio Jorge abriu o pé direito. Caio Jorge! Gol do Cruzeiro! Caio Jorge abre o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Fez tudo sozinho. Pegou essa bola contra 2 defensores do Flamengo. Balançou pra cá, balançou pra lá. Abriu no pé direito. Deu na cara da bola. 1 pro Cruzeiro, 0 para o Flamengo. Caio Jorge, artilheiro, matador, vivendo uma semana iluminada. 2 gols na Copa do Brasil. E agora aproveitou a recuperação de bola do Lucas Romero, recebeu contra os 2 zagueiros do Flamengo, foi pra lá, foi pra cá, bateu no canto e o Rossi não foi pra pegar. 1 pro Cruzeiro, 0 pro Flamengo, Casé. Golaço, que golaço, Luiz. Vou te falar, até o Morrinho artilheiro colaborou pro gol do Cabuloso. E o que eu tava falando, Luiz, o Cruzeiro em casa, diante do seu torcedor, cara, não dá pra você descartar o Cruzeiro, não dá. E o Caio Jorge se reencontrando com o seu melhor momento, se reencontrando com as redes, fazendo gols, fazendo bonitos gols. A pressão do Romero ali foi essencial para esse gol sair, viu? E aí o torcedor vai à loucura. Ju Cabral, 1 pro Cruzeiro, 0 para o Flamengo. Caio Jorge. É um Cruzeiro que sem a bola tenta ser muito intenso, agressivo, para tirar a liberdade e o conforto do jogador do Flamengo em ter a bola. Era um Cruzeiro que recuperava e transferia a posse para o Flamengo, tentando buscar os espaços nas costas dos laterais. Nessa entregou no pé e o Caio Jorge, que fase, que estrela, que golaço. Mais 1 para conta, ele faz e coloca o Cruzeiro à frente. 1-0 para o Cruzeiro. É a defesa do Flamengo sofrendo apenas o 3º gol nesse Brasileirão. Cobrança curta, Matheus Pereira. Wanderson para levantar, tira Pedro. Luiz. Chega Pedro Rocha. Detalhe que este é o 4º gol do Caio Jorge na Série A, 3º em 2 jogos seguidos. E o Caio Jorge, que começou essa temporada fazendo uma recuperação, um trabalho físico diferente, porque teve uma lesão na final da Sul-Americana contra o Racing. E vem o Pedro agora no contra-ataque para o time do Flamengo com o Arrascaeta, já dá o tapa. Bola com o Cebolinha. Cebolinha devolve para Arrascaeta, tocou de volta. Cebolinha olhou para a área, pintou o pé direito para levantar, é para o Gerson. Chegou tirando o Kaique Bruno. Escanteio o Flamengo. Você viu agora há pouco também a tabela de classificação, né? Fica o Palmeiras na liderança, 16 pontos. E o Cruzeiro vai chegando à 4ª posição com 13 pontos. E o levantamento para a grande área. Pulgar vem para a primeira trave. O Alexandro também está por ali. Vem o cruzamento fechado. Léo Pereira, defesaça do Cássio! Sensacional o goleiro do Cruzeiro! Cabeçada do Léo Pereira. Veio a queima-roupa. Baixinha. Defesa sensacional. A cabeçada foi do Léo Ortiz. A bola foi no canto. O Cássio, fantástico. E a torcida do Cruzeiro agora grita que é o melhor goleiro do Brasil. Há 10 dias, pressão. Tem bola fechada de novo. Fez o corte Fabrício Bruno. É, né?
É a redenção do Cássio semana passada contra o Vasco, hoje contra o Flamengo, já fez a primeira dele. E cabeçada do Léo Ortiz, hein? Contra o Vasco fez um milagre na cabeçada do Coutinho, agora faz outra defesa impressionante na cabeçada do Léo Ortiz, de costas também, muito recurso ali para cabecear, e o Cássio muito bem. Depois do jogo deu uma entrevista muito marcante, né, Luiz? Sobre humanidade, sobre o jogador ser um ser humano também, passar por momentos difíceis, de se questionar. E, cara, também se reencontrando com o seu melhor momento, o Cássio. Léo Pereira fez o corte. Diga aí, Robert. A falar desse gol aí do Caio Jorge, ó. Vai com você. Olha o Gerson, o toque vem pro Cebolinha, cruzamento. Fabrício Bruno não tirou, o Vidalba conseguiu fazer o corte. Aí o Christian. Agora vai. Pode falar, Robert. 1-0 pro Cruzeiro, Caio Jorge. Que coragem do Caio Jorge, que personalidade e velocidade também, né? Uma característica muito visível do Caio Jorge. Foi pra cima, ele já estava buscando um melhor espaço para matar o chute. Mandou uma bomba, sem chance nenhuma pro Rossi. Merecido esse 1-0 do Cruzeiro. Que joga com coragem, que pressiona a saída de bola. E domingo que vem é mais um dia de Brasileirão na Cazé TV com mais um grande jogo, hein? O Botafogo, atual campeão brasileiro, pressionado, o Renato Paiva. Não tá legal. E vai buscar recuperação contra o Internacional, que também perdeu ontem pro Corinthians, num grande jogo. Botafogo e Internacional, domingo, a partir das 6 da tarde, ao vivo aqui na Cazé TV. O Inter começou muito bem o ano, o sinal de alerta também está ligado. Os dois times têm Libertadores nesse meio de semana. Chocaço! Nesse próximo domingo, às 6 da tarde, ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube, tem Botafogo e Internacional. Casemiro, é chocaço, hein? É um grande jogo, Luiz. Clubes com um momento parecido até, assim, de baixa, assim, de muita expectativa e de algum desacerto nesse início de temporada. Nada melhor do que uma vitória no Campeonato Brasileiro, um grande jogo contra um grande adversário, para você retomar essa confiança. Daqui a pouquinho eu vou no gramado, tivemos o chamado, porque aqui o Flamengo vai trabalhando a bola de novo. De La Cruz. Cebolinha, erra o passe, chega para fazer o corte. O Vidalba voltou pro Pulgar, ajeitou, Pedro dominou, brigou. Aí que Bruno. Tomando a dianteira. E depois o Alexandro fez o corte. Tivemos o chamado no campo de jogo, diz aí. É isso, Luiz. Eu tô de olho aqui no Felipe Luiz. Um pouquinho antes do gol, ele já começou a dar umas orientações pro seu time mais do que o normal, porque ele tem um estilo mais sereno, né? Nos 10 primeiros minutos ele tava tranquilo. E veio o Cruzeiro. E teve um detalhe interessante, né? Quando a gente estava vendo aqui, ainda nas imagens da comemoração do time do Cruzeiro, né, Ju? O Gabigol foi lá, bateu um papo com o Leonardo Jardim, uma conversa entre os dois. Então, assim, é dentro daquilo que a gente falava no pré-jogo. Gabigol, como é que vai ser? Saiu o gol imediatamente, o papo dos dois. Vem aqui o arremesso lateral, Fagner para mandar essa bola na grande área. Corta a defesa do Flamengo com o De La Cruz, volta para o Fagner. Toque de letra para o Fagner. Ele, o Alexandro. Melhor para o lateral do Flamengo. Cebolinha. Lucas Silva retoma. Usa o corpo. Gerson briga. Fica um perde e ganha danado. Tá valendo tudo isso. Agora o contra-ataque para o Flamengo. Vem na bola. O toque certeiro do Wanderson. Em relação a isso que você falou do Gabigol, acho que é legal que mostra o compromisso dele com o time, com o jogo. Muito bacana, uma postura extremamente diferente de um cara que está ligado, que quer participar, que quer estar junto. Cebolinha. Robert. Destacar o duelo no meio-campo, né? Como morde esse time do Cruzeiro no meio-campo. E para ganhar mais uma exatamente no meio de campo. Veio o passe, Wanderson chegou, ele, Wesley. Fez o corte o Léo Ortiz, deu o rebote para o Kaique, Pulgar, domina mal. Lucas Silva recupera, esse é o Christian, não consegue controlar legal, a bola é voltada aqui com o Fagner. Por dentro, Léo Silva, bom passe, Caio Jorge chegou para o Matheus, voltou para o Caio, cavou para o Matheus Pereira. Dominou.
no peito, tá valendo. Chegou Christian, recua a jogada, Matheus Pereira, vem o Lucas Romero, pisou, Christian levantou, fez o corte, Léo Ortiz, e agora o contra-ataque pro Flamengo. Que jogo é esse? Cima da Arrascaeta, Pedro faz o facão, o passe era pra ele, voltou pra Arrascaeta, com espaço vem Gerson. Gerson, pé esquerdo, levantou para Arrascaeta, emendou para o meio, Pedro brigou, tentou a puxada, faz o corte, a marcação é escanteio. Impressionante, a bola vai de um lado, volta com o adversário atacando, Arrascaeta ajeitou no meio, Pedro e Cássio na briga. Cruzeiro vence duelos importantes, né? Impressionante, tenta pressionar o Flamengo lá em cima, perde, já muda a chavinha, reage rapidamente, se tem as suas linhas vencidas, tenta retornar rapidamente para trás, e quando não tem muita gente povoando ou um time mais compacto, vai vencendo esses duelos importantes, né? O Flamengo que vai ganhando essa possibilidade da finalização através da bola parada. Leonardo Jardim deve estar gostando do que está vendo. Beleza, o jogo está aberto, os dois times vão tendo oportunidade, mas o Cruzeiro vai, como já era de se esperar, encarando de peito aberto o Flamengo. Vem o levantamento, primeira trave, era para o Pedro, deu rebote, Arrascaeta domina, solta com o Eric Pulgar. Vem o Gerson, volta para o Arrascaeta, cruzamento alto, Cássio não sai, a bola faz a curva e também não sai. Rebote é de Everton Cebolinha. Alexandro carregou, ameaçou a puxada, preferiu o passe com De La Cruz, levantamento para a área, é para o Léo Pereira, deu sobra, Kaique Bruno faz o corte de cabeça. Tá aqui o Wesley. Tá muito bom, hein? Arrascaeta, olha o Gerson, deu aquela balançada, limpou bonito, grande passe, Arrascaeta, vem um cruzamento, não foi tão bom. Seja sócio 5 estrelas e ajude a deixar o Cruzeiro cada vez mais forte. QR Code está na tela ou acesse sóciocruzeiro.com, sócio.cruzeiro.com.br. Ingressos, experiências exclusivas, descontos e muito mais. Declare o seu amor pelo Cruzeiro e seja sócio 5 estrelas. Ju Cabral, 26 minutos de um jogo elétrico, hein? De um jogo bem interessante, né? De um Cruzeiro que compete muito, que é muito agressivo sem a bola, muito concentrado, atento, tentando deixar o time compacto, as linhas andando muito próximas, ocupando bem os setores, e um Flamengo que muitas vezes vai tendo uma dificuldade em finalizar, em criar boas possibilidades diante da boa postura que tem o Cruzeiro nesse jogo. Olha a bola forte pro Rossi! Chegou pro Léo Pereira, né? O Rossi é um cara que sabe trabalhar bem com os pés. Jogadores do Flamengo têm confiança nele. Veio uma bola quente, ele controlou, sustentou a pressão, sangue frio e conseguiu sair jogando. Vem nele de novo. Pedro Rocha. Pois é, vocês falavam do Lucas Bijalba mais cedo. Ele hoje está jogando com um curativo ali na cabeça, porque no jogo contra o Vila Nova de Goiás tomou uma pancada na cabeça e tomou 6 pontos. Aí a entrega do argentino do Cruzeiro. Em lançamento para o Everton Cebolinha. Você está vendo o número de faltas do jogo. 5 do Cruzeiro, 1 falta do Flamengo. O jogo é muito bom. Em recuo com De La Cruz. Escora Gerson para Everton Cebolinha. Dominando o Everton. Recuo com o De La Cruz. Vem o passe. Alexandro ameaçou levantar. Dá um tapinha na frente para o Gerson. Sustentou a pressão. Gerson, cruzamento. Fica com o Cássio. Vou falar um negocinho pra vocês. O mundo vai parar! Vem aí a Copa do Mundo de Clubes da Cazé TV. Tá chegando, hein? Pouco mais de um mês. Esse troféu aí, Luiz, é bonito? Coisa maravilhosa. Segura a emoção, Casimiro Miguel. A partir do dia 14 de junho, ao vivo aqui na Cazé TV, vai ter Palmeiras, vai ter Flamengo, vai ter Fluminense, vai ter Botafogo, vai ter aquela cobertura especial, do jeito que só a Cazé TV sabe fazer. Vai ter Real Madrid, vai ter Manchester City, vai ter Bayern de Munique. É mesmo? É. Ah, vai ter que pagar alguma coisa pra ver o jogo desse time. É de graça? Vai ser de graça, vai ter PSG, vai ter Manchester City, vai ter Inter de Milão, vai ter Chelsea, vai ter Juventus, vai ter Porto, vai ter Benfica, vai ter Messi. Que isso, rapaz? Vai ser histórico. E ó, vou logo avisando, hein? Torcedor do Flamengo, tá ligado com a gente? É aqui, tá?
É aqui na Casa TV que você vai ver de ponta a ponta a participação do Flamengo. É isso mesmo. Flamengo estreia dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Esperance? Transmissão ao vivo da Casa TV. Deixa eu ver aqui a subida do Cruzeiro. O passe chegou por dentro, dominou. Caio Jorge brigou. E aqui o Arrascaeta de novo. Arrascaeta. Inclusive, seu Casimiro Miguel. Fala. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Fala. Sabe aquele troféu que você destacou ali? A galera vai ver aqui. Não é que vai ver, vai ver também, né? O pessoal levantando o troféu lá. Certamente. Vai ver hoje aqui. Mentira. Vou trazer aqui pra galera ver no intervalo. Cadê? Segura, Casimiro. Daqui a pouquinho no intervalo você vai ver o troféu com a gente. Isso. O tour da taça vai passar por aqui? Exato. É a Copa do Mundo de Clubes ao vivo na Casa TV. Tá com muita moral, meu irmão. Cebolinha. Alexandro pra levantar. De cabeça corta Vidalba. Pulgar no rebote. De La Cruz. Pulgar de cabeça. Ajeitou. Tá viva. Fabrício Bruno corta. É tanta emoção na Copa do Mundo de Clubes que pintou chamado no campo de um lado, chamado no campo do outro. Segura a emoção também, porque o Flamengo vem descendo. Para ganhar, tiro de meta. Agora podemos ir ao campo de jogo. Vou começar por aqui então, Luiz, só para uma cena curiosa que rolou aqui. Você falou sobre o recuo do Léo Ortiz, ele deu um joia pro Rossi, Rossi deu um joia para ele. Talvez tenha sido um pouco mais forte, mas eles estão acostumados e tá tudo bem. E aqui, Luiz, a gente vê o Gabi conversando com todos os colegas do banco de reservas. Ele que no jogo anterior foi bastante elogiado pela entrega pelo Leonardo Jardim. Lançamento. O último a tocar na bola foi o Wanderson. É o que sinaliza por ali o Léo Ortiz. O Flamengo chegou para o jogo de hoje com o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O Flamengo no ano passado já teve o melhor ataque do Brasileirão. Foram 61 gols marcados. E nas últimas 6 edições do campeonato, o Flamengo teve o melhor ataque em 4. Uma sinalização do estilo de jogo desse Flamengo, independentemente do treinador, nos últimos anos. Toque de primeira, boa bola, Caio Jorge, ajeitou, engatilhou, balaço no travessão! Um petardo do Caio Jorge! A bola explode no travessão! Que tiro! Robert, confere aí pra ver se tá balançando ainda, porque foi na sua frente, Robert! Tá balançando o Luizinho, rapaz! Tá o quê? Que intensidade desse Cruzeiro, roubou a bola. Tá balançando aí da trave. Tá balançando na tua frente, Robert! Caio Jorge tá... Na minha frente. Faz parte, Casemiro e Miguel. Mas é o seguinte, complicado. Tá dando gol. Tá dando gosto de ver esse Cruzeiro, hein? Mordendo, roubando e saindo rápido. E que fase do Caio Jorge. Tem Wesley pro cruzamento. Na direção do Pedro. Essa bola é muito forte. Isso é muito boa, viu, seu Casimiro Miguel? Chegando o Cebolinha. Tentou a fita com o Fagner. Fabrício Bruno. Fagner. Melhor pro zagueiro. Aqui vem. Contra-ataque para a equipe do Cruzeiro. Bola para o Caio Jorge de novo. Matheus Pereira vem para dar aquela organizada. Chamando o Lucas Romero. Com o Lucas Silva. Tem o Kaique Bruno aberto. Dominou o Kaique. Olhou para a área. Cruzamento. Segunda trave. Rossi não vai. Alexandro também não domina. Buscando pelo outro lado o Matheus Pereira. Ajeitou. Bola curta para ninguém. Não foi para o Christian. E o Cebolinha domina. Tenta a finta, ficou sentindo ali alguma coisa o Cebolinha. Não se apresentou depois para a tabela, não. Alexandro, só agora chega no Cebolinha de novo. E daqui a pouquinho, no nosso intervalo, uma chuva de gols. Saiu o primeiro do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, hein? Tem o Wesley. Passe pro Gerson. Botou na frente. Tiro de meta, Kaique Bruno chutou essa bola em cima do Coringa. Olha só, daqui a pouquinho no nosso intervalo, os gols de todos os jogos finalizados da rodada do Brasileirão, né? Vamos só rever aqui essa pancada, o Rossi pegou! O Rossi defendeu. Essa bola é no gol, hein, Luiz? Ela tinha endereço, o Rossi vinha passando da bola. E ele conseguiu com a mão direita fazer a defesa. Rapaz. Que pauladaço. Já fica entre as candidatas também a jogadaça Esportes da Sorte do jogo de hoje.
Daqui a pouquinho, no nosso tempo de bola, a gente vai descobrir qual foi a grande jogada da partida, a jogadaça Esporte da Sorte. E ó, falava dos gols. Vamos ver o primeiro gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Ah, não quero ver não. Mas vai ter que ver, Casimiro. Não faz isso comigo não, vai ter que ver. O Palmeiras venceu hoje o Vasco por 1-0. Pô, é muita sacanagem, Robert. O Grêmio... Ah lá, agora, ri agora, Robert. O Grêmio afundou o Santos. Gol do Cristian Oliveira. Ri agora. Cadê a risadinha? O Corinthians... Volta, Neymar. Tá bom. Volta, Neymar. O Corinthians venceu por 4-2, um jogaço com 3 gols de aberto Internacional. A vitória do Fluminense no apagar das luzes do Maracanã contra o Sport. O Bahia conseguindo o triunfo para cima do Botafogo. Os gols da rodada para você já já. Nossa, que defesa, hein? Se entra também, ia ter torcedor falando, ele passou da bola. Mas não entrou, né? Ela não chegou pro Pedro ainda. Diga aí. O Flamengo tem que aumentar a temperatura, hein? O Flamengo ainda está muito paciente demais. Não é o mesmo Flamengo de outrora. O Flamengo tem que aumentar a intensidade de temperatura. Não está conseguindo jogar por conta do Cruzeiro, mas vai ter que melhorar muito aí para tentar um empate. Quase 35 minutos, primeiro tempo de jogo. O gol do Caio Jorge foi aos 15 dessa primeira etapa. Mais um chute de fora da área, hein? Caio Jorge, cria do Peixe, estava na Juventus. Pernambucano de Olinda, surgiu no futebol brasileiro como uma grande promessa, né? E ainda é muito jovem, tem só 23 anos o Caio Jorge. Tem muita qualidade, já deu para ver, né? Tá dando para ver durante essas semanas agora que ele tá numa grande fase e no jogo de hoje está jogando demais. E vem aqui o Wesley, se manda pela direita. Passe fica pro Arrascaeta. Aí o Arrasca. Quase 200 jogos com a camisa do Cruzeiro, o Arrascaeta. Everton Cebolinha! Mandou pra fora! A gente sabe que passar muito tempo em frente à tela, acompanhando os jogos, pode dar aquela dorzinha muscular. Às vezes dá. Mas para você não desfalcar a torcida do seu time num jogaço como esse, chegou aquele reforço de peso. Enquanto a gente está revendo aqui, ó, golaço do Caio Jorge, né? Balança pra cá, balança pra lá, ainda bate no morrinho artilheiro pra complicar ainda mais a vida do Rossi. A bola pinga e sobe, olha só, vai ganhar altura, não só a velocidade, como ela ganha também um pouquinho de altura. O QR Code está na tela, porque o comprimido é revestido, potente contra as dores do corpo e ainda desce fácil. Chega de tijolão, tá? Difícil de engolir, já basta de repente um jogo tenso como esse. Olha aí, a bola chegou pro cruzamento do Fagner. Voltou ali pro Cebolinha. A ousadina muscular é assim, ó. Sentiu? Segue o jogo. Vem aqui o Eric Pulgar. Quase 37 minutos. Gerson. É um motorzinho aqui pela direita o Wesley, né? Mais uma vez ele se oferece ali como alternativa. Gerson busca a virada de jogo. Pro Everton Cebolinha. Aqui o Arrascaeta dominou, acelerou, tocou pro De La Cruz. Faz o corte Fabrício Bruno. Chegou Caio Jorge na categoria. Matheus Pereira devolveu. Caio também dá mais um toque de qualidade para trás. Caio Jorge. Vem para virar o jogo. E que bola do Caio Jorge. Passe espetacular. Chegou no Matheus, tocou. Christian! Espalma Rossi. Um Cruzeiro quente, com vontade no Mineirão. Fazendo o quarto jogo em casa nesse Brasileirão e vai vencendo pela quarta vez o Cruzeiro. Rossi botou essa bola na linha de fundo, tem escanteio. Tinha endereço o chute do Cruzeiro. Como consegue trocar de corredor, como tem muitas vezes um Cruzeiro que tenta um ataque rápido quando não dá certo. É um Cruzeiro que tem muita gente já se posicionado para receber essa bola para trás, para fazer essa bola virar para o outro lado. Um Cruzeiro muito atento, muito bem no jogo. 37 minutos, é um Cruzeiro que aos poucos foi tomando conta do jogo. Vem o cruzamento para a grande área. Fez o corte ali na primeira linha de marcação. O Léo Pereira voltou para o Vidalba. Ele ameaçou, com ele o Gerson, a bola escapou ali do zagueirão. Alexandro! Epa!
Teve ali um enrosco, Alexandro, Léo Ortiz, os dois na bola. O Alexandro puxou, ela ficou com o goleirão Rossi. É um lance de interpretação. E aí, já que o Robert está ali colado na bola, né, Robert? Queria a tua leitura. O Pedro está pedindo cartão vermelho porque ele falou o último homem. O Wilton deu amarelo. Só mais uma polêmica aí, Robert. Eu achei que foi uma recuada, hein? Naquele migué. Foi um miguezinho, mas foi recuada. Luiz. Vai lá. Subiu aqui o amarelo para o Lucas Romero do Cruzeiro, o terceiro dele. Não joga contra a equipe do Sport no domingo que vem. Aí tá aí o cartão amarelo para ele, como destacou o Casimiro. Também o Rossi, inteligentemente, ele vai pegar essa bola e vai conectar rapidinho aqui, ó. Essa reclamação também do Christian, porque o Rossi, ele complementa o movimento, não sei se precisava ou não, o pé esquerdo pegando ali em cima do Christian. A impressão que eu tenho é que não, né? Não tinha ali um complemento. Enfim, para mim, uma agressão sem a bola. Christian. Aí o Fagner deu aquela primeira petecada, chutão pro alto. Olha. O jogo vai pegando fogo. Luiz. Diga. O Felipe Luiz estava bem tranquilo no começo do jogo, agora está bem mais inquieto. Falando com o auxiliar técnico dele, o Ivan Palanco, o tempo inteiro, deve estar pensando aí nas possíveis mexidas para o segundo tempo. A gente está revendo aqui agora a discussão, porque fica o puxão do Eric Pulgar com o Matheus Pereira. Aí teve gente reclamando, querendo cartão, o juiz vai tentando administrar. É juiz que vai estar na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, hein? E você vai ver aqui com a gente. Aliás, Casimiro, vamos ter uma novidade, vamos mostrar um negócio bonito para a galera no intervalo já já, hein? Pô, muito bonito. Eu tô até... Deixa eu ver essa bola lançada pro Wesley. Tá impactado? Tá impactado. Honestamente... Cara, eu posso falar um negócio. Ele é imenso. Eu não tinha essa noção. Cara, daqui a pouco... a gente já falou e vai mostrar. Sim. Nós já temos uma presença ilustre aqui no nosso ilustríssimo, até diria. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar com calma para vocês o troféu mais cobiçado do futebol de clubes no mundo. Mas sem dúvida. E eu diria que na história do futebol, hein, de clubes. E vou te falar um negócio, uma peça de arte. Nossa Senhora. Uma peça de arte. Deixa eu ver o Cruzeiro chegando daqui a pouquinho no nosso intervalo. Vamos trazer o destaque para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vem aí na Cazé TV, torcedor do Flamengo. Se ligue só. Esperance, dia 16. Chelsea, dia 20. Tudo em junho. E no dia 24 de junho... O quê? Com um adversário ainda indefinido na fase de grupos para o Flamengo. É verdade. Todos os jogos do Botafogo, todos os jogos do Fluminense, todos os jogos do Palmeiras. Alô, Messi! Não vai me deixar na mão, hein, Messi? Uma vez ele já me deixou na mão uma vez. Mas ele também já está Messi! Real Madrid, Manchester City. Vai ser demais. É na Cazé TV a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E você está vendo aí no detalhe os jogadores que estão no banco de reservas da equipe do Cruzeiro. Luiz. Diga aí. O Barreto falava anteriormente da postura do Felipe Luiz. Já o Leonardo Jardim, ele orienta muito a equipe, mas quando o Cruzeiro é atacado, costuma assistir e aprovar quando a equipe acerta em campo. Pressionou o Christian. Vem recuo, Caio Jorge. A bola está com o Rossi. Chega a Arrascaeta. Bola por dentro com Eric Pulgar. 43 minutos de um grande primeiro tempo, hein? A gente fala às vezes, o futebol brasileiro tem que produzir grandes jogos. E esse tem sido um deles. Jogo dinâmico. Jogo com os dois times buscando gol. Com mais uma grande audiência aqui na Cazé TV. Meu muito obrigado a você em todo o Brasil ligado conosco na Cazé TV no YouTube. Agora vem o Cebolinha.
Ataque do Flamengo, são 4 jogadores na área. Cebolinha balançou, levantou, Pedro subiu, sobrou com ele. Gerson ajeita, olha o chute colocado, golaço! Golaço do Flamengo! Arrascaeta! Que tirada! Toque de categoria, toque de craque. Arrascaeta bota na gaveta. Empata o jogo Flamengo aos 44 minutos do primeiro tempo. O Flamengo, como eu falava, chegou com 4 jogadores na grande área. O Pedro brigou, o Gerson pegou a sobra, ajeitou e aí é o cara diferente. A bola veio para quem conhece muito a Arrascaeta, botar na gaveta. O Cássio ainda tenta tocar, chega a dar triscada nela, mas não tem força para tirar do caminho fatal. 1 para o Flamengo, Arrascaeta. 1 também para o Cruzeiro. Que golaço, Casemiro! Luiz, o que eu vou falar? O que eu vou comentar? É sem palavras, é um craque, né? É um cracaço de bola, é um gol de diferente mesmo, não tem muito para onde correr. Tapa de muita qualidade, um gol que o Flamengo precisava demais, um gol que sai no finzinho da primeira etapa, que muda tudo no jogo. E um gol, nossa, assim, se a gente fala rodada após rodada, o Arrascaeta tá jogando demais, o Arrascaeta tá concorrendo à seleção da rodada, o Arrascaeta é um dos artilheiros do campeonato. Cara, que campeonato o Arrascaeta tá fazendo e que gol ele marcou, viu? Lindo, 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 olha. E a curva que a bola fez, né? Ela vai lá fora, volta o Cássio trisca, mas não dá pra tirar. Fica aí, Joãozinho. 2 minutos de acréscimo, era só isso, Luiz. Beleza, vamos até 47, Ju Cabral. A vibração do Felipe Luiz e o Arrascaeta tem sido o craque do campeonato, Ju. Cara, impressionante, que golaço do Arrascaeta, né? O Lucas Romero, que tem sido um cara que muitas vezes vigia ele de perto e tem deixado ele jogar muito pouco, foi fazer a dobra de marcação junto com o Fagner e no seu setor ali estava o Wanderson. Mas para marcar um cara desse, você tem que ter muito cacuete, você tem que estar muito à frente. Cara, o corpo já bem posicionado, que golaço do Arrascaeta, gol para colocar o Flamengo no jogo. O Cruzeiro fazia um jogo perfeito. Aí a gente falava aqui, será que o Gabigol, caso entre, vai comemorar um gol se fizer? O Arrascaeta fez um golaço, não comemora muito não gastou energia comemorando. Mostrou um certo respeito, né, pelo Cruzeiro, e vou te falar, é um gol que, pô, dá para comemorar demais, porque é um baita de um golaço, mas não celebrou, não levantou as mãos, né, aquele gesto clássico, né, de não vou comemorar em respeito ao meu ex-clube, mas de fato ele abaixou a cabeça, saiu andando, seus companheiros foram lá abraçá-lo, e ele não celebrou. É fato que o Cruzeiro é parte importante na história do Arrascaeta e mostrou respeito ao ex-clube. Que o torcedor do Cruzeiro tá nem aí. Depois de fazer um gol desse também, vai mostrar respeito. Mostra respeito antes. Mas não tem jeito, né? Ele tá jogando pelo Flamengo agora há muito tempo, né? E fez um baita de um gol. Fez um golaço, a galera participando com a gente. Tinha que ter a lei do ex. Manda aí no chat, né? Arrasca é craque, calma que ainda pode ter mais, porque do lado do Cruzeiro também tem jogadores que podem fazer valer a lei do ex. Léo Ortiz recua com o Ossi. Daqui a pouquinho uma chuva de gols, hein? Apita o árbitro, final de primeiro tempo. 1 para o Cruzeiro, 1 para o Flamengo. Teremos uma chuva de gols. Vamos ver o primeiro gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Vamos ver os 3 gols que marcou ontem o Yuri Alberto na vitória do Corinthians, a vitória do Fluminense no apagar das luzes, mas agora você pode ativar o efeito estrela. Acesse estrelabet.bet.br para você se cadastrar no site da Estrela Bet e conferir todas as possibilidades que o Brasileirão apresenta para você. QR Code na tela, estrelabet.bet.br. Já os gols de todos os jogos finalizados dessa rodada do Brasileirão. Agora o Caio Jorge. Caio. Pois é, Caio, esse gol do Cruzeiro, seu terceiro em 2 jogos, a gente queria que você falasse desse seu momento e a importância desse gol hoje. Tá certo que tomou empate, mas um gol realmente de muita persistência. Não, confiança, eu tô com muita confiança, tô tendo sequência de jogo, tô me sentindo super bem. A gente vem fazendo um bom primeiro tempo. Acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais a bola se a gente quiser sair com a vitória e não dar tanto espaço para eles. Aí o Caio Jorge falando dessa confiança. Do Flamengo, né? Alexandro tá vindo por aqui, Luiz. À vontade aí, João.
Paulo, o Alexandro já está aqui. Alexandro, queria que você falasse um pouco sobre, fizesse uma avaliação desse primeiro tempo. O Flamengo conseguiu empatar agora no fim. Queria que você fizesse uma avaliação de como foi, se houve muita dificuldade para entrar na defesa do Cruzeiro. Nós começamos o primeiro tempo muito bem, até melhor do que eles. Erramos muitas vezes o último passe. A gente está querendo acelerar muito o jogo. Às vezes a gente tem que dar uma pausa e ter mais a bola. Sabíamos que o forte do Cruzeiro era o contra-ataque. Eles fizeram um gol assim. Agora é continuar o nosso plano de jogo. Eu tenho certeza que no segundo tempo vai ser melhor. Tá aí o Alexandre, só para fazer trazer algo que eu vi aqui na saída, o Felipe Luiz falou com o quarto árbitro assim: fala com ele, é muita falta, assim não dá. De volta, você em todo o Brasil ligado na Cazé TV. Daqui a pouquinho os times voltam ao gramado para o segundo tempo. Um Cruzeiro, um Flamengo, mas ainda dá tempo, antes da bola rolada, a gente conferir quem foi o garçom da rodada. Vamos ver? E não podia ser diferente, né? John Arias, 2 assistências para os 2 gols da vitória do Fluminense. É um craque, né, Luiz, também. A gente falou do Arrascaeta ser um craque, o John Arias é outro, um dos grandes destaques do nosso futebol. E tirando o Fluminense ali de uma situação complicada, né? O Fluminense estava perdendo em casa para o Sport, o jogo estava truncado, amarrado, o Fluminense estava nervoso no jogo. E aí, quando você tem John Arias, você tem tudo, né? Tirou, faz muito de nada, né? Ou faz muito com pouco. O John Arias recebeu um lateral, dominou, girou e deixou o Everaldo praticamente sem goleiro. Só com o trabalho para empurrar. O garçom da rodada foi ele, John Arias, camisa número 21 da equipe do Fluminense. É lógico que a gente tem aqui ainda todo o segundo tempo pela frente. Por enquanto, um para o Cruzeiro, um para o Flamengo. Gente, vou falar um negocinho para vocês. Vem aí, logo após a partida, um tempo de bola para lá de especial. Para falar muito desse jogo, toda a repercussão desse empate. Por enquanto, um Cruzeiro, um Flamengo. Para falar do golaço do Arrascaeta. Para falar do golaço também, que foi um bonito gol, um lindo gol, né? Do Caio Jorge. Do Gabigol, se vai entrar entrando ou não entrando, vai ser tema. Claro. Inclusive, a gente tem na nossa câmera exclusiva o Gabigol no lance do gol do Cruzeiro, comemorando. Temos a imagem? Ou vamos trazer? Olha lá. A gente tinha dito sobre isso, né? Ele falando ao pé do ouvido ali com o Leonardo Jardim. E o Gabigol comemorando junto da galera o gol que àquela altura dava liderança no placar para o Cruzeiro. Vem aí o segundo tempo de jogo. Você curtindo ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. As emoções do Brasileirão 2025. Como é bom o nosso campeonato. O Brasileirão é único. Mexe com o país inteiro. Com milhões e milhões de torcedores. Nesse jogo destacado, isolado nessa 7ª rodada. Vamos para o segundo tempo. Sem mudanças. No momento que já autoriza o árbitro. Bola rolando para a segunda etapa. Por enquanto, um para o Cruzeiro, um para o Flamengo. São as emoções do Brasileirão Betano, ao vivo aqui na Cazé TV no YouTube. Sem mexidas no Flamengo, sem mexidas no Cruzeiro. Vamos embora para a etapa final. Fabrício Bruno fazendo recuo com o Cássio. Atrás do gol nesse segundo tempo, defendido pelo Cássio, está o nosso craque Robert. Trazendo as informações do Cruzeiro, Pedro Rocha. As informações do Flamengo, o João Barreto. Ligado também na galera que está com a gente aqui pelo chat, participando. Pegar uma palhinha rápida do Robert lá no gramado, porque foi um baita de um primeiro tempo, Robert. Exatamente, Luizinho. Que jogo quase perfeito do Cruzeiro, se não fosse aquele mole que aconteceu com o golaço do Arrascaeta, um tapa no ângulo. E jogo sensacional. E eu quero te perguntar se você trocou a pastilha, né? Tem mais gol por aí, hein? Vambora, estamos preparados para um grande jogo. Para um grande jogo, tem sido assim. E que o segundo tempo confirme tudo aquilo que a gente viu nos primeiros 45 minutos. Bola nos pés do Alexandro. Esse daqui é o Léo Pereira. Mais atrás para o Rossi. Dessa vez não quis saber de dominar. Deu aquela quebrada na direção do Pedro.
Ficou procurando a bola o Fabrício Bruno, toque de cabeça do Fagner, completa o Lucas Silva, para trás o De La Cruz. Aí o Matheus Pereira protegeu, veio o Cebolinha na bola, ganhou também para já tocar com o Alexandro. De La Cruz por dentro do Gerson, bate-rebate, sobra no Pedro, Gerson ataca o espaço. Mas também não tanto assim, o passe do Pedro não foi legal, enquanto você vai confirmando aí a escalação do Cruzeiro, que mantém o 11 que começou o jogo no Mineirão. O Cruzeiro não vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro desde 2015. São 13 jogos sem vencer pelo Brasileirão. A última vitória foi na 5ª rodada, no dia 3 de junho de 2015, gol do zagueiro Manuel. 11 derrotas e 2 empates nessa sequência. Olha o Matheus Pereira, limpou 2, bateu pro gol. Segura Rossi. Luiz. Diga, Pedro. E a curiosidade sobre o Arrascaeta é o 32º gol dele aqui no Mineirão, fez 30 pelo Cruzeiro, segundo pelo Flamengo. Ele que quando veio para a equipe celeste teve uma parte do investimento feita justamente pelo dono do clube, o Pedro Lourenço, em 2015. Só para emendar no Pedro aqui, Luiz, com todo o respeito do mundo, claro, esse é o único jogo nos últimos 7 que o Flamengo toma um gol. Bola levantada para a grande área. Chegou o Pedro para fazer o giro. Fabrício Bruno fez a falta em cima dele. Aqui o Wesley. Aqui o Gerson, para dar o tapa, Wesley, cruzamento pro Pedro. Ficou com ela o Cássio, essa bola rasteirinha, né, pro atacante. Qualquer desvio ali pode ser fatal. E agora, sozinho, o Gerson foi pro chão. Levando a mão ao joelho. Não é uma imagem legal, porque não houve qualquer contato. Ele foi pro chão sozinho, vamos ver de novo, ó. Aí você vê que dá uma hiperestendida ali no joelho esquerdo, né? O pé dele arrasta e quando vai travar, a perna vai dar aquela esticada. Tomara que não tenha sido nada grave, porque foi exatamente ali em cima do joelho esquerdo do Gerson. E por todos os ângulos você tá vendo aí, ó, como a perna desliza. Vai o peso inteiro daquela hiperestendida. O Gerson já vai se levantando. Tomara que tenha sido só um susto com a camisa número 8 do Flamengo. João Barreto. Agora sim, para completar essa informação, né? O Flamengo perdeu na Libertadores, de lá para cá foram 6 jogos sem perder e sem tomar gol. Foram 4 vitórias e 2 empates. Nessa pausa agora que rolou, o Felipe Luiz chamou o Cebolinha para dar uma instrução aqui sobre o posicionamento. Aí, nessa sequência de 6 jogos, né, citadas pelo João Barreto, foram 13 gols marcados. E como ele destacou, nenhum gol sofrido. Aí o Felipe Luiz ficou no primeiro tempo insatisfeito com o árbitro em relação ao número de faltas do Cruzeiro, principalmente. Matheus Pereira chegou bem na antecipação. O Wesley, bola já retomada pelo Cruzeiro. Matheus Pereira de novo para o Lucas Silva. Ameaçou o chute. Ainda o Lucas. Está bem aberto o Fagner. O passe para ele é bom. Chegou o Fagner, mandou para a área. Bate em cima do Alexandro. Deu rebote no Christian. Balançou, trouxe de volta com o Fagner. Que o Christian recua com o Lucas Romero. Fabrício Bruno. O passe veio forte. O Fagner não dominou. E para dar números também a reclamação do Felipe Luiz no primeiro tempo, foram 10 faltas cometidas pelo Cruzeiro e 3 faltas cometidas pelo Flamengo no primeiro tempo. Ao todo já são 12 faltas do Cruzeiro e apenas as 3 feitas pelo Flamengo na primeira etapa. Vidalba. Pelo Brasileirão, o Flamengo leva vantagem no número total de confrontos com o Cruzeiro.
25 vitórias do Flamengo, 14 empates e 23 vitórias do Cruzeiro no histórico de 62 jogos do Brasileirão. Em Lucas Vidalba. Bruno Henrique. Daqui a pouquinho novidades na equipe do Flamengo. Vivendo um período conturbado na sua carreira, o Bruno Henrique vem a campo para essa segunda etapa. Fabrício Bruno. O passe longo do Fabrício não foi legal, gerou aquela insatisfação da galera. Perdeu muito espaço exatamente depois da chegada do Léo Ortiz, a equipe do Flamengo no ano passado. Que é um zagueiro com qualidade de passe impressionante, né? Eu citava os 4 zagueiros no início da transmissão. E hoje os 4 muito abaixo, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, que tem muita qualidade nesse passe de quebra-linhas no primeiro tempo, erraram alguns passes importantes. O Vidalba hoje conduz pouco a bola, muitas vezes porque o Cruzeiro ou tem um ataque rápido ou quando se estabiliza no campo do Flamengo tem uma certa liberdade para fazer essa troca de um lado para o outro com os próprios volantes, e o Fabrício Bruno agora acaba errando o passe. Vem o Bruno Henrique aí, João Barreto. Eu imaginava que de repente o Gerson poderia ser opção por aquele susto que ele deu. Agora também o Cebolinha está deixando o gramado. Já temos essa definição ou é só daqui a pouco? Ainda não, Luiz, mas meu palpite seria o Cebolinha, porque desde o primeiro tempo ele está de olho ali no pé esquerdo. Ele deve ter feito um teste ali depois do primeiro tempo, não conseguiu voltar, por isso que ele está ali com o sprayzinho agora, aquele spray mágico. Se eu fosse dar um palpite, seria ele. Bola dominada aqui pelo Lucas Romero. Se mandando o Kaique. Bola para o Wanderson. De volta com o Kaique. O Gerson já parece pleno, né? 100% recuperado daquele momento ali no joelho esquerdo. O Cebolinha está querendo voltar também. A bola está aqui pelo lado direito. Por isso o juizão não deixa o Cebolinha voltar. Vem lançamento! Caio Jorge foi para o chão. O Léo Pereira depois chegou ali para falar com o Caio. Vai deixar o gramado Cebola, né? Confirmado, Luizinho, saindo com a camisa 11 Cebolinha para a entrada do Bruno Henrique, camisa 27. Muito aplaudido aqui pelo elenco e pela torcida que se faz presente aqui no Mineirão. O Bruno Henrique vive um período de indefinição ainda, né, na sua carreira, em virtude de um escândalo envolvendo apostas esportivas. Então ele está no momento também de esperar para ver o que vai acontecer no futuro. Vem o passe para o Caio Jorge. Toque atrás, a bola é perigosa. Assim, em 2 tempos, vai lá para fazer a defesa. E no próximo domingo, mais um grande jogo do Brasileirão aqui na Cazé TV. Aliás, hein, se tem Brasileirão, tem Cazé TV. Toda rodada tem Brasileirão aqui na Cazé TV no YouTube. Claro. E no próximo domingo, que é isso? Esse duelo aí. Alex Telles, Alan Patrick, Botafogo, Internacional. A partir das 6 horas da tarde, o atual campeão brasileiro precisa se recuperar, senhor Casimiro. Precisa se recuperar urgentemente, vem perdendo jogos, vem perdendo muitos pontos. Se espera muito dessa janela de meio de ano do Botafogo, mas tem que fazer ponto agora. E o Internacional? Já jogou o melhor futebol do Brasil em algum momento do ano? Em algum momento já precisa retomar essa confiança, precisa mostrar para o torcedor que é de fato concorrente e briga pelos títulos. Não adianta começar bem e começar a oscilar logo na sequência. Domingo, a partir das 6 da tarde, é o nosso Brasileirão. Brasileirão na Cazé TV. É único. Toda rodada tem, hein? Toda rodada tem. Léo Pereira. 11 minutos desse primeiro tempo. Léo pro lançamento. Gerson de cabeça. Parou, brigou, insistiu, salvou. Pedro! Defendeu, Cássio! Bola veio em cima do goleiro do Cruzeiro. E de novo, como foi no último final de semana, do jeito que ela veio, ele bateu. Só que dessa vez ficou no meio do gol. Precisa de pouquíssimos toques, né, para fazer o gol, o Pedro, e a bola se apresentou para ele, ele não teve dúvida, né? Finalizou, acabou que saiu no meio do gol, o Cássio defendeu com tranquilidade. Luiz. Pedro Rocha. Já temos
os jogadores do Cruzeiro no aquecimento, mas das opções ofensivas o Gabi ainda não foi aquecer. Tem o Lautaro Dias, tem também o Marquinhos. O Gabi tá ali nesse segundo tempo conversando ao pé do ouvido com o Léo Aragão, goleiro reserva do Cruzeiro, o tempo todo. Aí vamos ver se o Leonardo Jardim vai acionar o camisa 9. O Bolassi me parecia também ali no banco de reservas, né? Então assim, dessas opções ainda não foram aquecer. Alexandro, bola com o Léo Pereira. Vem chegando a Arrascaeta, o autor de um golaço no primeiro tempo. Artilheiro do Brasileirão, o Arrascaeta. A bola volta com o Léo Pereira. Para o Léo Ortiz. Ele arma o time saindo de trás. Grande passe para o Wesley. Chega o Wesley, traz por dentro. Ajeita. De La Cruz para o Alexandro. Flamengo sai de um lado, vai para o outro. Bruno Henrique domina a bola. Pela primeira vez vai participando do jogo. Alexandro na segunda trave. Vidalba faz o corte. Arrascaeta sobe. Aí o Wanderson para trás e o Vidalba tira. Luiz. Diga lá. E o torcedor percebeu que o Gabi não estava no aquecimento, começou a pedir Gabigol em campo. É desse jeito, né? É a torcida que chama de um lado, é o torcedor que quer o jogador, é o técnico que deixa no banco e nem leva para o aquecimento. Tem um limite também, né? A gente lembra, tem um limite de jogadores que podem aquecer ao mesmo tempo. Por isso você vai fazendo um revezamento, muitas vezes, da galera que está no banco. O orçamento dessa vez não foi legal. Pedro, segura aí, Pedro, segura aí, porque veio o Wanderson, tocou, Caio Jorge passou, Matheus bate travado, sensacional, Léo Pereira. Lucas Romero, bom passe, Christian, mandou pra fora. Então é o seguinte, Gabigol foi aquecer e que, olha como veio pra cumprimentar o Léo Pereira, o camisa 5, Eric Pulgar, porque ele bloqueou o chute de maneira espetacular. Minha zagueira, medalhista olímpica, minha capitã da seleção. Que carrinho, hein? Impressionante, né? Providencial, que poderia resultar ali no segundo gol do Cruzeiro. Agora, é impressionante esse Cruzeiro como consegue recuperar a bola. Agora, até uma bola longa, longe na defesa, como o Flamengo tem dificuldade em ser esse time que pressiona, que joga o outro time para trás, que não deixa o time sair rápido. É um Cruzeiro que vai criando situações assim. Chega agora numa boa finalização, quase chega ao seu segundo gol. Aí o Bruno Henrique deixou passar essa bola para postar a corrida. Ele botou na frente, depois o Fabrício Bruno. Devem ter apostado muito corrida também, né? Nos treinamentos de Flamengo. Fabrício Bruno tocou pela linha lateral. Fabrício Bruno já até desafiou os jogadores. Já desafiou para ver quem ganha, quem ganha de mim na corrida. Muito difícil. Muita confiança. Para arremesso lateral, Alexandro. Eric Pulgar. Bruno Henrique. Pro Eric. E a bola é da equipe do Cruzeiro. E aquele futebol com grandes estrelas em campo. E mais uma vez, o Brasileirão trazendo um grande campeonato. E chegou o seu momento. Para você ativar o efeito estrela, é só você acessar o site da Estrela Bet. Crie apostas, faça múltiplas e turbine seu bilhete. estrelabet.bet.br ou aponte já o seu celular para o QR Code que está na tela. Estrela Bet, simples e num instante e sempre com muita responsabilidade. Vou sentindo ali o De La Cruz. Luiz. João Barreto. Destaque do banco do Flamengo agora, o Cebolinha, desde a hora que ele sentou no banco, ele estava fazendo um gelo, tá com a parte do gelo ali na perna esquerda, no pé esquerdo, realmente parece ser algo um pouco mais sério. Luiz. Diga aí. Pintou amarelo pro Christian, da 88, mas não estava pendurado na equipe do Cruzeiro. E aí ele veio só no corpo, né? Você tá vendo na imagem, ele esquece a bola e busca só o contato ali com o De La Cruz. Força desproporcional, né? Acho que não tem dúvida da falta e do cartão bem aplicado. Falava da invencibilidade do Flamengo em relação ao Cruzeiro no Brasileirão. Contando todas as competições, são 9 jogos sem perder, com 8 vitórias e um empate. A última vez que o Cruzeiro venceu o Flamengo, né?
Foi na Libertadores 2018 com o gol do Arrascaeta e do Thiago Neves. 2-0 nas oitavas de final da competição. Ele está revendo aí o contato. Olha só, os próximos jogos do Cruzeiro. Final de semana que vem, próximo domingo, 4 da tarde, contra o Sport fora de casa. Depois tem o clássico contra o Galo. E no dia 25 de maio, contra o Fortaleza fora de casa. Os próximos 3 jogos, né, são 3 finais de semana seguidos aí para o Cruzeiro no Brasileirão. 100 jogos no meio de semana, portanto, nas próximas partidas do Brasileirão. Tá bonita a festa, hein? Lanternas acesas, a torcida do Cruzeiro vai fazendo festa. Mineirão lotado nessa noite de domingo. Porque a gente mostra pra galera também a agenda do Flamengo. E você tá vendo aí aquele destaque que eu tinha trazido agora há pouquinho. 13 faltas do Cruzeiro, 3 faltas do Flamengo. Fabrício Bruno se antecipa a Arrascaeta. Mais de 1,5 milhão de aparelhos conectados aqui na Cazé TV, no YouTube. Meu muito obrigado, hein? Deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos pertinho de 20 milhões de inscritos, hein? Aproveitar agora para conferir também a agenda então de jogos do Flamengo. Próximos 3 jogos do Flamengo no Brasileiro. Próximo sábado, 9 da noite no Maracanã contra o Bahia. Aí depois do domingo tem contra o Botafogo clássico às 18h30. E o duelo contra o Palmeiras. Não sei se lá vai estar valendo a liderança. Nesse momento, Palmeiras é líder, Flamengo é vice-líder do campeonato. Os próximos 3 jogos do Flamengo no Brasileirão. Flamengo que vai ter também nas próximas 2 semanas Libertadores da América, né? Central Córdoba fora e LDU em casa. Em recuo com o Lucas Vidalba. Mete essa bola comprida na correria do Caio Jorge. Joga sério, não quer saber de dominar, chuta pela linha lateral. O Léo Pereira também reclama ali de um empurrão. A arbitragem não deu nada. Esse daqui é o Lucas Silva. Chegando a 280 jogos com a camisa do Cruzeiro, o Lucas Silva. Christian vem pedindo por dentro. O Wanderson preferiu o passe atrás. Esse é o Lucas Romero. Bola com o Fabrício Bruno. Aí o Fabrício para inverter. Bom passe com o Matheus Pereira. Dominou Matheus. Segurou. Matheus Pereira para o Kaique. Cruzamento. Aí o Gerson joga sério. Também dá um chutão para o outro lado. Essa bola vai ficar de graça com o Fabrício Bruno. Quase 20 minutos da segunda etapa. 1-1. Um lindo gol de Caio Jorge. Um lindo gol de Arrascaeta. Subida do Kaique Bruno. Fagner. Bela encostada. Christian. O juizão está sinalizando que foi bola e depois tem falta em cima do De La Cruz. Brasileirão na Cazé TV, a cada rodada a gente está em um cantinho diferente do Brasil, hein? E você aí de casa, tá pronto para desbravar o Brasil com o seu Jeep novo? Seguinte, aponta seu celular para o QR Code que está na tela para você conferir todos os modelos que a Jeep tem para você. E tem Jeep para todo gosto e estilo, beleza? Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander. É a Jeep há 10 anos produzindo seus carros aqui no Brasil. É muita tradição, tem que respeitar. QR Code está na tela. Vai mudar. E agora a gente está revendo aqui a imagem, ó. Porque tem um pisãozinho do Christian ali em cima do Bruno Henrique. O Bruno Henrique queria o segundo cartão amarelo para o Christian. Quem é que vai mexer, hein? Felipe Luiz vai mexer no Flamengo, a segunda alteração. Michael vem aí. Correria do Wesley. Kaique Bruno protegeu, teve a falta ali do Wesley. Robertinho, quase 22 minutos. O que você está achando do segundo tempo, hein, craque?
equipe está querendo se expor, né? O Flamengo deu uma melhoradinha em relação ao primeiro tempo, mas o Cruzeiro continua firme na marcação, encalacrando o meio-campo e tentando aí mais uma esticada para o Caio Jorge, de repente, ele desempatar isso. A gente está vendo aqui na imagem, né? O Pedro deixou o gramado, Michael vem aí. O Pedro ainda voltando de lesão, né? Fazendo hoje o seu 6º jogo. Bruno Henrique entrou, agora vem o Michael. 22 minutos da segunda etapa. Um time que vai ficando com uma característica de jogadores mais velozes, de condução de bola, de atacar a última linha, o espaço. Muitas vezes nesse segundo tempo o Cruzeiro vai tentando ter a bola um pouco mais, talvez uma tentativa do Flamengo recuperar e atacar essa profundidade. É um dos times que mais tem passe para profundidade. Agora, o interessante é que é que um Flamengo que nesse segundo tempo também, quando tem a oportunidade de não ter o Rossi com a bola no pé para tomar a decisão e achar o homem livre, é um Flamengo que tenta ter um pouco mais a bola, mas ainda assim vai tendo muitas dificuldades para criar oportunidades. E a galera no chat quer saber, será que teremos o reencontro de Gabigol com o Flamengo hoje em campo? Tá como opção no banco de reservas. Vem Michael, já fez a finta no primeiro. Michael com o Fagner. É arremesso lateral o Flamengo. 23 minutos do segundo tempo. Lembrando pra galera que ainda hoje... o Casimiro vai estar demais, hein? Quero só ver daqui a pouquinho o nosso tempo de bola. Porque hoje tivemos o Palmeiras vencendo o Vasco da Gama. Uma jogada bem trabalhada, né? Uma jogada que deixou o torcedor do Vasco cabelo em pé. E hoje também, vocês vão debater daqui a pouquinho no tempo de bola. Essa notícia que o Lauro Jardim trouxe no Globo, mas já eu falo, que aqui vem o Lucas. Deu tapa na direita, cruzamento do Caio Jorge, subiu, deu rebote, Lucas Silva tentou a finta, chegou o Wesley na cobertura, sobrou pro Matheus, espalmou o goleiro, depois veio para buscar Rossi. E ele rapidinho tenta conectar o contra-ataque. Rossi em 2 tempos faz a defesa. E Djalma, não dá nem para falar. Em Lucas Silva. Cruzamento chegou, Caio Jorge dominou, tocou pro Christian na área. Christian passou o pé em cima da bola e ganhou o escanteio. A notícia é a seguinte, hein? Que o staff do Neymar teria vetado o Jorge Jesus como técnico da seleção, hein? Quem deu essa notícia? Lauro Jardim, no Jornal Globo. A gente vai discutir isso? Será que o Neymar o staff do Neymar tem que ter essa voz toda? Vocês vão falar daqui a pouquinho. Tempo de bola, logo depois de Cruzeiro e Flamengo. E claro, né, gente, todo pós-jogo aqui, a repercussão, as entrevistas, as polêmicas. Daqui a pouquinho no nosso tempo de bola, com o Souza, com o Cazé, com o Beltrão, no comando da Bárbara Coelho. Tem o cruzamento. Tá na bola, Matheus Pereira. Você teve a chance de rever a defesa do Rossi ali em 2 tempos. Matheus Pereira para levantar, fechada. Subiu a defesa, cortou o Eric Pulgar. Bruno Henrique também estava lá na bola, melhor para o chileno. Em cobrança de escanteio. Matheus Pereira de novo. Cobrança curta, levantamento, segunda trave. Vai buscar lá pelo outro lado Christian. Lucas Silva. E para recomeçar com o Lucas Romero. Aí mete essa bola longa para o Matheus Pereira, bola longa demais. Luiz. João Barreto. Felipe Luiz mandou o Varela para o trabalho de aquecimento por aqui. E uma cena curiosa é que ele foi atrás do gol, só que na verdade os atletas estão atrás do banco aqui. Aí depois ele foi até lá, viu que não tinha ninguém, percebeu e os caras aqui já estavam rachando o bico dele, mas agora já está fazendo o trabalho aqui. Queria aquecer contigo aí, hein, Robert? É do teu lado, né? Vamos ver a subida do Wesley. Foi pro chão, Wesley meteu a mão na bola. O Wilton não deu falta, então é posse de bola para o Cruzeiro. Luizinho. Robert. Nesse dado momento da competição, o líder é o Palmeiras, né? É isso. E o Flamengo, se quiser voltar para a liderança, tem que vencer esse jogo.
O Palmeiras chegou a 16 pontos. O Flamengo está com 15 pontos. Flamengo e São Paulo são os únicos invictos no campeonato. Mas o Flamengo vai, né, para quem está brigando pelo título, ponto a ponto, né, lógico, empatar com o Cruzeiro, dentro do jogo que o Cruzeiro vem fazendo fora de casa, não dá para ser considerado um tropeço dentro das pretensões do Flamengo e da expectativa do torcedor. Pode ter gente olhando, deixando 2 pontos. Kaique Bruno, é bom lateral também, hein? É bom lateral Kaique Bruno. Jogou na seleção sub-20 na Copa do Mundo de 2023. A gente transmitiu aqui, Luiz, e já mostrava ser um grande jogador, ainda é muito novo, vai amadurecer e vai mostrando sua qualidade. Jogou o Cruzeiro ainda no sub-11, o Kaique Bruno. E com uma função interessante, né? Principalmente quando o Flamengo tem a bola. A hora ele salta no Gerson se movimentando um pouco mais por dentro. A hora ele bate com o Wesley marcando e protegendo bem o seu setor por ali. O Flamengo pouco conseguiu criar uma vantagem, principalmente com essa movimentação do Gerson por dentro. Luiz. Pedro Rocha. Público aqui no Mineirão, 52.792 para uma renda de R$3.079.743. Grande público, mais de 52 mil torcedores, e a gente estava ali olhando a pranchetinha do Felipe Luiz. É que eu acho que o Flamengo no jogo conseguiu criar poucas vantagens numéricas, né? Logo lá na construção inicial ele tem a vantagem do Rossi, mas o Rossi teve pouca interferência em encontrar alguém. Depois, quando ele sai na construção, ali já próximo do meio de campo, ele tem 3 com os 2 zagueiros e com o Alexandre muitas vezes que fica. Mas o Flamengo muitas vezes, quando acha o Gerson ou o Arrascaeta, em alguns momentos no entre linhas, é um Flamengo que não consegue progredir, é um Flamengo que não cria essa vantagem, não cria essa superioridade e uma forma de conseguir essa progressão e ser agressivo na finalização, né? O Flamengo que vai tendo muitas dificuldades, principalmente por causa da intensidade que impõe o Cruzeiro sem a bola no jogo. E você viu ali o destaque do De La Cruz com o cartãozinho amarelo, está fora do próximo jogo, camisa número 18 do Flamengo. Reclamou bastante também do cartão amarelo aplicado ali pelo Wilton Pereira Sampaio. De La Cruz, ou melhor, Arrascaeta. Aqui com o Léo Pereira, de volta para Arrascaeta. O Cruzeiro pressiona no campo de ataque. O Flamengo acelera e acha a brecha. De La Cruz, bola era para o Bruno Henrique, melhor para o Fagner. Bruno Henrique brigou. Estava em posição de impedimento. O Bruno Henrique, quando veio para a briga, Jesus acabou parando o jogo. E no próximo domingo, mais um grande jogo do Brasileirão ao vivo aqui na Cazé TV. Se tem Brasileirão, tem Cazé TV. Toda a rodada do Brasileirão tem um grande jogo para você curtir conosco. E no próximo domingo, às 6 da tarde, tem Botafogo Internacional, o atual campeão brasileiro e da América. O Botafogo tentando se reencontrar com o bom futebol. Cada jogo vale demais, o início do Botafogo não é legal. 11º colocado no campeonato. O Inter é o 9º colocado no Brasileirão. Começou bem demais o Colorado, jogando futebol de alto nível. Começou a tropeçar nas últimas semanas. Botafogo e Inter é no próximo domingo, é às 6 da tarde, é ao vivo na Cazé TV. Toda rodada tem Brasileirão na Cazé TV no YouTube. É o nosso Brasileirão, é o único na Cazé TV. É o Pereira, Eric Pulgar. Aí o De La Cruz com o Léo Pereira. Vem o Gerson, boa bola do Gerson, Arrascaeta pressionado, Fabrício Bruno conseguiu bloquear, veio o Matheus de longe, espalmou o goleiro Caio Jorge, Rossi! Bota o peito na bola, bota o corpo com coragem, para evitar o que seria o segundo gol do Cruzeiro. Ele rebateu uma bola, que não sei se era para rebater, ele pediu desculpas por ali, a bola estava meio que em cima dele, olha lá, mas depois ele vem pro rebote e bota o corpo na frente. Rossi 2 vezes. É o levantamento. Bruno Henrique de peito. Pro contra-ataque agora pro Flamengo. Corte na bola do Matheus Pereira. Passe na sequência não foi bom. Também não foi legal o corte do Pulgar. Saiu em arremesso lateral. Aí o Matheus Pereira pediu até para
esperar um pouquinho, né? Para não bater rapidamente o arremesso. Robert, aquela perguntinha. 32 quase. E o Gabigol, hein, Robert? É um bom momento para colocar o Gabigol, hein? É um excelente momento para colocar o Gabigol no jogo agora. Fez o corte Léo Ortiz. Deu rebote com o Lucas Silva. Luiz. Pedro. E até para trazer informação, o Leonardo Jardim segue conversando com o auxiliar, mas até agora o Gabigol segue aquecendo juntamente do William, do Wallace, tá lá aquecendo. Vem bola para a grande área. Faz o corte no terceiro andar o Eric Pulgar. Brigou a Arrascaeta. Vidalba. Vem para brigar duas vezes e levar melhor o De La Cruz. Michael. Ele e o Fabrício Bruno. Olha para o zagueirão do Cruzeiro. Sai jogando o Fagner. Tá jogando bola. É bom zagueiro, né? Não é à toa que já teve convocação para a seleção brasileira. Que o Cruzeiro pagou, né? 7 milhões de euros. Uma transação interna do futebol brasileiro para repatriar um cara que chegou ao Cruzeiro aos 17 anos de idade. Está chegando hoje, né? A 55 jogos apenas com a camisa do Cruzeiro. Ele ultrapassou os 140 jogos com a camisa do Flamengo. Lucas Romero. Bom lançamento. Categoria do Kaique Bruno. Brigou com Wesley. Levou a melhor. Cruzamento rasteiro. Chegou. Olha o chute cruzado. Caio Jorge manda pra fora. Cruzeiro chegando de novo. E sempre com o Caio Jorge. Se antecipando ao Léo Ortiz. Aí eu entendo a galera pedir o Gabigol, Luiz, mas como é que tira esse cara? O Caio Jorge está jogando muito, cara. O Caio Jorge está jogando muito. Óbvio, você pode tentar mexer outras peças, colocar uma dupla, mas assim, o Cruzeiro quando chega leva perigo, e leva perigo sempre aos pés do Caio Jorge. Contra o Vila, né? Jogaram juntos e funcionou, mas sim, o Gabigol deu assistência para o Caio Jorge. Agora, 34 minutos. 1-1. Também pode cansar o Caio Jorge, que tá desde o início, as melhores chances do Cruzeiro passam por ele. Ele pode cansar, mas eu não tiraria ele não. Dá para reeditar a dupla que teve no meio da semana. Aí beleza. Dominando o Lucas Silva. Vem o Lucas para tocar à frente. Christian foi derrubado. O juiz deu sequência. Fagner olhou para a área. Cruzamento na segunda trave. Rossi! Rossi vem na ponta dos dedos para evitar o segundo gol do Cruzeiro. O Wanderson bateu de peito nela. O Rossi tirou quase de dentro do gol. Rossi sensacional. Não sei se foi de peito, se foi de braço, se foi de perna. Fato é que já vai concorrer a jogadaço Esporte da sorte do jogo. Daqui a pouquinho vocês vão debater. Fato. Daqui a pouquinho, no tempo de bola, vocês resolvem. Em cobrança de escanteio. Matheus Pereira está na bola. Para levantar com a perna esquerda. Vem o levantamento para a segunda trave. E o Rossi está lá para evitar a saída e ficar com ela. 7ª defesa do Rossi no jogo, pelo menos as 2 últimas, salvando o que poderia ter sido o segundo gol do Cruzeiro, né? O Cruzeiro se aproveitando muito, hora do 1 contra 1, que consegue ter pelo lado do campo sem cobertura, que o Flamengo não faz isso. Ora criando essa vantagem que conseguiu criar com a sequência que deu o árbitro, né? O Fagner ultrapassando sozinho, tranquilo para fazer esse cruzamento. É um Cruzeiro que vai variando o lado do campo e vai conseguindo ser mais agressivo, vai conseguindo finalizar muito mais do que o Flamengo na partida. 14ª finalização do Cruzeiro no jogo. Em lançamento, chega Léo Ortiz, olha aí a qualidade, né? Ele faz o recuo, bola para o Rossi. Pegando com a parte externa do pé, né? O Léo Ortiz para fazer o recuo. Daqui a pouquinho, tempo de bola. Comando da Bárbara Coelho, com o Casimiro Miguel, com o Guilherme Beltrão, com o Souza. Toda a repercussão da rodada, as entrevistas direto do gramado do Mineirão já serão dentro do tempo de bola.
toda a repercussão desse empate por enquanto, com o gol do Arrascaeta, com o Gabigol sequer saindo do banco, com o gol do Caio Jorge também, que vai se transformando num dos grandes destaques dessa temporada do futebol brasileiro. A repercussão da vitória do Palmeiras. Saiu o primeiro gol de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, hein? E numa entregada do lado do Vasco. Quero saber o que o Cazé vai falar daqui a pouquinho. E o Neymar? O staff do Neymar teria vetado o nome do Jorge Jesus. Essa é a notícia do dia do Lauro Jardim do Jornal Globo, hein? Vamos debater tudo isso daqui a pouquinho no nosso tempo de bola. E já também. E quase, né? Tava esperando a saída do Cássio, o Fabrício Bruno. O Cássio não saiu. E agora meteu a mão na bola o Alexandre, porque é tomando uma famosa toca ali do Caio Jorge. Mexida tripla, João Barreto. E é isso, Luizinho. Vamos trabalhar, né? Você não ganha por gol narrado? Eu ganho por substituição anunciada aqui. Começando com o Varela, que vai entrar na vaga do Wesley. Quem também vai entrar é o camisa 23, o Juninho. Além do Luiz Araújo com a 7. O Gerson eu sei que vai sair. E o Arrascaeta também. Estão confirmando aí as 3 mudanças. Luiz. Vamos lá, Pedro. E teve cartão amarelo no lance anterior para o Lucas Silva por uma falta no meio de campo. Ele não estava pendurado, mas aí também mais um volante amarelado na equipe do Cruzeiro, quando a torcida pede ainda mais forte o Gabigol em campo. Wesley, Gerson e Arrascaeta deixando o gramado para as entradas de Varela, Luiz Araújo e o Juninho. Talvez um Flamengo que se utilize um pouco mais dos corredores laterais com as substituições que fez. Um Cruzeiro que muitas vezes se projeta por esse setor do campo. Só para fazer uma correção no meu comentário, não tem a ver em relação à marcação do Flamengo com cobertura, né? Cobertura o Flamengo faz muito bem. Muitas vezes os zagueiros estão bem atentos a essas movimentações laterais. Tem a ver com não fazer dobra de marcação. Olha o Juninho e o Juizão pegando o tiro de meta, né? O Juninho acabou de entrar, primeira participação dele no jogo. E o carrinho na bola do Fagner e batendo por último ainda em cima do Juninho. Olha, o Fagner, na verdade, ele dá o carrinho travando a bola. E no que trava, pega também no pé esquerdo do Juninho e vai à linha de fundo. Caio Jorge, Arrascaeta e Rossi, os candidatos a craque betano do jogo. Em bola longa, lá para a ponta esquerda. Varela na cobertura. Varela dá um chute para o alto. Luiz Araújo, quanta qualidade, né? Domina lá embaixo, pega na ponta da chuteira, traz com muita categoria para ganhar um arremesso lateral. Torcedor do Flamengo, se ligue porque vem aí a Copa do Mundo de Clubes da FIFA aqui na Cazé TV. Você vai ver todos os jogos do Flamengo na competição. Dia 16 contra o Esperance, dia 20 contra o... E o Gabigol, hein? Nem não vem. Tá aí no banco de reservas. Dia 20 contra o Chelsea. Dia 24 ainda a definir o adversário do Flamengo. Mas é lógico, todos os jogos do Palmeiras, do Fluminense, do Botafogo. A grande cobertura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Cara, é a grande competição de clubes do planeta. Tem Real Madrid, tem Manchester City, tem Bayern de Munique, tem Boca, tem River, tem PSG, tem Inter de Milão, tem Juventus, tem Porto, tem Benfica. Vai ser demais a partir do dia 14, hein? E vai ser daquele jeitão da Cazé TV. O Juizão pegou a falta favorecendo o Flamengo. 40 minutos. 1-1. Com o empate, o Cruzeiro vai ficando no 7º lugar com 11 pontos. O Flamengo vai ficando na 2ª posição. Tá chamando alguém? Tá chamando alguém? Quem é que vem? Chamou o Gabigol. Chamou o Gabigol e também o Eduardo. Vem para 5, 6. Se o Juizão for generoso, 10. Vem para alguns minutos em campo aí o Gabriel Barbosa. Tem levantamento para a grande área. Cruzamento vem na marca do pênalti, o toque, Cássio! Bruno Henrique botou no canto, Cássio, sensacional! Quando é exigido, o Cássio tá lá! Defesaça do goleiro do Cruzeiro! Cássio de novo! Semana passada foi contra o Vasco, essa semana contra o Flamengo. A do Arrascaeta não dava para pegar. E ele ainda encostou nela, viu?
As possíveis ele pegou. Defesaça do Cássio. Quase o gol da virada do Flamengo. De la Cruz. Bola pro Alexandro. Juninho pediu, veio pela beirada com o Michael. Agora de volta para Alexandro. Cavadinha pro Michael. Aí o Misha fazendo o recuo. Bola com De la Cruz. O Cruzeiro fica fechadinho. Todo o Cruzeiro na defesa nesse momento. Alexandro, cruzamento na segunda trave. Kaique de cabeça, se antecipa o Varela. Tem arremesso lateral o Flamengo. Tá aí o Gabriel Barbosa, vem Gabigol, vem Eduardo. Daqui a pouquinho mexida a dupla no Cruzeiro. O Cruzeiro não fez nenhuma substituição no jogo até agora. Léo Pereira de cabeça. Tava o passe ali o Bruno Henrique. E agora sim as substituições, Pedro Rocha. Pois é, sai o Matheus Pereira com a 10 para a entrada do Gabigol com a 9. Também entra o Eduardo com a 21 no lugar do Wanderson, 94. As duas primeiras alterações do Leonardo Jardim, que demora a mexer. Mas hoje passou um pouco da conta, né? Ele mexeu aqui aos 43 minutos do segundo. Um jogo intenso como esse, Robert. É raro, né, da gente ver o técnico segurar tanto assim. Exatamente. É que o Wanderson e o Christian estavam cumprindo a risca todas as orientações. O Cruzeiro estava jogando muito a bola ainda. Então, todo mundo jogando no limite e bem. É muita aplicação, né, Luiz? E volta a dupla, né, que a gente viu no meio da semana. O ataque do Cruzeiro tem os dois. Gabriel Barbosa reencontrando o Flamengo depois de 5 anos históricos. Vem aqui, o Caio Jorge deixou pro Gabriel Barbosa. Ele já arriscou pro gol de longe, bateu em cima da marcação. Lucas Romero pro Gabigol, ajeitou. Lucas Romero engatilhou o chute, preferiu o passe com o Christian. Vai Fagner na ultrapassagem. Gabigol pedindo na área, Christian segurando, esperando. Só agora vem pro Fagner. Cruzamento, bateu uma região delicada. Ai, foi a lona ali, o jogador do Flamengo. Toda a nossa solidariedade. Você tá vendo a tabela atualizada também. Olha como a Vitória levou o Grêmio para a 12ª posição e manteve o Santos lá embaixo na zona de rebaixamento. Quando virar a página você vai ver, ó, vice-lanterna do Campeonato Peixe. Cruzeiro, como a gente tinha destacado, vai ficando no 7º lugar. O Flamengo em segundo com 15 pontos. Palmeiras é líder, hein? Impressionante a partida que vai fazendo o Lucas Romero. O primeiro gol do Cruzeiro sai num combate que ele dá, acho que no De la Cruz, se não me falha a memória. Mas impressionante como fecha a linha de passe, como defende bem o setor, como vigiou muito bem o Arrascaeta enquanto teve em campo. E agora que vai tendo a possibilidade de ser o cara para fazer a distribuição do primeiro passe ali com bola, tem sido um jogador extremamente importante nessa qualidade desse passe, em colocar os jogadores do Cruzeiro em condições. Colocou o Kaique Bruno em um determinado momento no 1 contra 1 contra o Wesley, e agora teve a oportunidade para fazer um arremate de longe. Ele prefere fazer a distribuição, enfim, vai sendo o dono do meio de campo do Cruzeiro. E já devolveu para o Fagner, cruzamento na segunda trave. Deu rebote por aqui com o Kaique, vamos até 50. Tem bola ajeitada para Lucas Romero. Levantou para o Gabriel Barbosa. Subiu para cortar Léo Ortiz. Tinha posição de impedimento. Daqui a pouquinho, galera, assim que terminar o jogo, as entrevistas já serão dentro do nosso tempo de bola. A repercussão desse empate. 1 para o Cruzeiro, 1 para o Flamengo. 13 finalizações do Cruzeiro, 5 do Flamengo. E quem foi que jogou melhor, hein? Daqui a pouquinho, Bárbara Coelho, Guilherme Beltrão, o nosso Souza estarão no nosso tempo de bola, que já virou tradição, hein? Vamos também repercutir esse teria sido um veto do staff do Neymar em relação ao Jorge Jesus. Fala dessa rodada que o Palmeiras assume a liderança, o primeiro gol de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. A derrota do Vasco hoje com vacilo, com pane. O time do Vasco. Casimiro tem muito a falar, hein? Você é condenado a falar, Casimiro. Me aguarde. Vem o toque aqui pro Alexandro. Bola chegando pro Michael.
Vem Michael limpando para o meio, inversão do Micha. Grande passe, Luiz Araújo dominou, perna esquerda, levantou para a área, cortou Fabrício Bruno. O rebote é do Bruno Henrique, ele vem para cima, tocou, Michael recebeu, travado. Sobrou no Alexandro, brigou com o Gabi, deu sobra, falta do Alexandro em cima do Lucas Romero. E aí fechou o tempo, hein? Veio o Lucas Vidalba para bater boca ali com o Alexandro. Cartão para o Vidalba e olha aí, ó. Rapaz. E o Caio Jorge também tá ali sentindo câimbras no meio do campo. Luiz. Liga aí, Pedro. O Bolassi vem a campo, então, pelo visto, não vai ter mais condições o Caio Jorge. E você falava do cartão para o Vidalba, não estava pendurado. E aí vamos ver se com a entrada do Bolassi, se o Eduardo muda de posição, né? De função. Ele tem sido um cara importante nesse Cruzeiro. Ora entra como segundo homem do meio de campo, ora como o meia se aproximando dos atacantes. Agora entrou no lugar do Wanderson e ia fazendo a função do Wanderson pelo lado do campo. Enfim, tem sido um substituto importante para o Léo Jardim. O Bolassi está em campo no lugar do Caio Jorge. Aí no destaque para você o camisa número 11 do Cruzeiro. Se tivéssemos uma... Sabe aquela nossa câmera exclusiva? Se tivéssemos uma no estúdio hoje do Tempo de Bola, você vê como é que tá a rapaziada lá dentro. É mesmo? Como é que tá o senhor Beltrão? É mesmo? É. Nervosinho, para dizer o mínimo. Vai trabalhando essa bola por aqui. O Luiz Araújo. Conseguiu a fita, deixou o marcador no chão. Aí o lançamento já não sai tão legal. Fagner dá de cabeça. Alexandro recupera para o Flamengo. Pode ser o último grande ataque do jogo. Bruno Henrique disparou, veio o Christian, veio na bola, o camisa 88 do Cruzeiro. Gabriel Barbosa dominou, tocou. Kaique Bruno para meter o lançamento para o Bolassi. Aí o Bolassi pedalou com o Léo Ortiz. Cruzamento, chegou na área. E o árbitro marca pênalti. É pênalti para o Cruzeiro. Pênalti para o Cruzeiro aos 49 minutos. Foi derrubado o Eduardo. Foi derrubado o Eduardo depois do cruzamento do Bolassi. Será que o Gabriel Barbosa vai para a cobrança? Pênalti para o Cruzeiro. 49 minutos. Momento de tensão no Mineirão. Vamos à repetição. Eduardo e o Léo Pereira na jogada. A repetição para você tirar dúvida no chat, falar se foi ou se não foi, Ju Cabral. Acho que o Léo Pereira bate na perna do Eduardo, né? Essa é a impressão que eu tenho. Ele não toca na bola em momento algum. Pega fogo, o Brasileirão Betano foi para o chão. O Eduardo não teve dúvidas. O Wilton Pereira Sampaio. Cazé. Acho que foi, Luiz. A gente viu um pênalti bem parecido, cara, do Gil contra o CRB no meio da semana na Copa do Brasil, onde o atacante do CRB se antecipa e ele chuta a bola. Acho que foi o que aconteceu mesmo. O Léo Pereira, não sei se não viu a chegada, ele acabou tocando depois, fez o pênalti. E aí é o seguinte, o pênalti já está marcado, o pênalti já está confirmado. Rossi, na época de Boca Juniors, tinha fama de pegador de pênaltis. Gabigol, durante toda a sua carreira, tem fama de um grande cobrador. Gabigol na bola. O reencontro mais aguardado da rodada. De um cara de uma trajetória imensa com a camisa do Flamengo. De 161 gols com a camisa rubro-negra. De 13 títulos. De uma larga trajetória de um dos maiores ídolos do Flamengo. No seu primeiro reencontro com o clube. Tá na bola o Gabriel Barbosa. Agora com a camisa do Cruzeiro. Respira fundo o Gabigol. Autorizada a cobrança. Partiu pra bola. Gabi. Defendeu Rossi. Gabigol. Gol do Cruzeiro. Gabigol! Gabriel Barbosa!
Barbosa! Faz um gol que pode ser da vitória do Cruzeiro! Ele perde o pênalti, mas o rebote ele não desperdiça! Gabriel Barbosa, aos 51 minutos. O Gabigol, agora é do Cruzeiro. Gabigol, 2 para o Cruzeiro, 1 para o Flamengo. Gabigol é do Cruzeiro. Gabigol é celeste. 2 para o Cruzeiro, 1 para o Flamengo. O Rossi foi no canto, pegou no rebote. Gabriel Barbosa, 2 para o Cruzeiro, 1 para o Flamengo. O Gabigol é celeste, Cazé. Com contornos de dramaticidade, com contornos de crueldade, ele perde o pênalti. Você falou, o Gabigol é um dos maiores batedores de pênalti do futebol brasileiro. O Rossi, um dos maiores pegadores. O Rossi pega o pênalti, mas o Gabigol faz no rebote. É drama, Luiz Felipe Freitas, é drama. Tu gosta de drama? Tu gosta de ser dramático? É drama na Cazé TV. E todo o time do Cruzeiro, comissão técnica, todos foram abraçar o Gabigol, que agora é do Cruzeiro, Ju Cabral. A estrela é o Gabigol, mas que estrela tem o Léo Jardim, hein? Fez as substituições e as 3 substituições participaram do gol do Cruzeiro, né? O Bolassi que entrou para fazer a mesma função do Caio Jorge, caindo pelo lado esquerdo. Olha essa bola lançada de cabeça, tira Fagner. O Eduardo por dentro, sai o pênalti e aí a torcida tanto pediu o Gabigol e ele estava na hora do pênalti. Cara, que lance, que jogo. Vem aí para falar muito dessa rodada, para falar muito desse jogo. Olha o Cruzeiro subindo para a 4ª posição, vem cruzamento, o Bruno Henrique subiu. Varela pelo outro lado. Gabigol era o cara da noite, era o personagem do jogo. E como ele sempre faz, aparece nos momentos grandes, aparece nos momentos mais importantes. Gabriel Barbosa, repito, agora é do Cruzeiro, vai acabar o jogo, apita o árbitro, é fim de jogo. 2 para o Cruzeiro, 1 para o Flamengo. Gabriel Barbosa faz o gol da vitória aos 51 minutos do segundo tempo. O Gabigol agora é celeste. 2 para o Cruzeiro, 1 para o Flamengo. O Cruzeiro vence pela 3ª vez consecutiva com grandes personagens. Leonardo Jardim, o goleiro Cássio, o Gabigol, o Caio Jorge, Bárbara Coelho. O tempo de bola começa com essa manchete. O Gabigol é celeste, Bárbara, boa noite.